gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog História Rúvia. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um livro que estava causando muito burburinho na internet. Muitas pessoas estão comentando sobre ele, que é um livro belíssimo. Enquanto algumas pessoas amaram, deram 5 estrelas, favoritado, outras pessoas não gostaram tanto assim, algumas até chegaram a abandonar. É um livro que está dividindo algumas opiniões. E estamos falando de Leopardo Negro, Lobo Vermelho, o lançamento agora da editora Intrinhas, que esse livro foi escrito pelo autor Marlon James. Mas antes de eu discutir um pouco mais sobre esse livro daqui com vocês, porque eu tenho muita coisa para poder falar aqui desse livrão, que é um calhamaço, que tem muitos detalhes que eu quero conversar com vocês aqui nesse vídeo. Já aproveita para você poder se inscrever no canal, te dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda segunda e quarta tem vídeo novo aqui no História Rúvia, e também fica o convite para vocês me seguirem nas minhas redes sociais. O Twitter, que é BitsBubble, e o Instagram, o Escritora Rúvia, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Leopardo Negro, Lobo Vermelho é um livro de fantasia adulta que foi escrito pelo Marlon James. E aqui nesse livro a gente vai descobrir um pouco mais sobre a história do rastreador. Que ele é um mercenário, ele vai se voluntariar, ele vai se candidatar para poder achar um menino. Mas esse menino não é um menino qualquer. Ele é supostamente, dizem que ele é o herdeiro legítimo de um trono. Porém, achar esse menino talvez seja um pouco mais complicado do que se imagina. Porque esse menino, ele está desaparecido há vários anos, há um tempão que ele está desaparecido, que as pessoas não ouvem falar dele. E, inclusive, as pessoas acham que esse menino pode ter morrido, que esse menino já esteja morto, já que faz um tempão que ele desapareceu. Porém, apesar dessas dificuldades que possam aparecer no meio do caminho, de ser uma busca que você não sabe o que você vai encontrar, se você vai achar o menino ou o cadáver do menino, o rastreador está decidido a seguir com essa missão em frente. Até porque o rastreador ele tem um faro excelente, ele consegue achar tudo que ele precisa com esse faro dele. Então ele vai entrar nessa missão para poder achar o menino, e a gente vai acompanhar tudinho aqui dessa missão de como vai ser. E por mais que o rastreador seja o tipo de pessoa que gosta de trabalhar sozinho, que tem um trabalho de estilo bem solitário, para essa busca do menino ele vai se juntar com uma equipe que conta com personalidades bastante heterogêneas, de pessoas bem diferentes uma das outras, que também estão participando dessa missão, que querem achar esse menino, o suposto herdeiro legítimo de um trono. Então ele vai acabar tendo que lidar com essa equipe durante essa missão. E entre as pessoas que fazem parte dessa equipe do rastreador, a gente precisa chamar a atenção do Leopardo, que é um homem metamorfo, que tem características de leopardo. Ele inclusive se transforma em um leopardo, que vai também estar participando dessa equipe. E o Leopardo tem um passado com o rastreador, que os dois têm algumas questões de um passado distante, e nessa missão os dois também vão ter que estar trabalhando juntos em contato. Então é bem interessante você também ver essa relação do rastreador com o leopardo. E nessa missão que eles vão ter que realizar de ir atrás desse menino desaparecido, o rastreador, o leopardo e o restante da equipe dele, eles vão explorar vários territórios, vão passar por vários lugares, rios, florestas que são um pouco enigmáticas, um pouquinho estranhas, e é um cenário que lembra muito uma África pré-colonial. E além de todo esse cenário, esses lugares que eles passam, eles também vão se deparar com várias pessoas ao caminho, alguns demônios, bruxas, feiticeiros, necromantes. Então é bem interessante você ver todos esses elementos presentes nessa fantasia, que tornou um cenário tudo muito rico. E pra mim foi um dos pontos realmente positivos do livro, ver todo esse cenário, a construção do mundo, todas as criaturas que o autor foi colocando aí, que ele também se inspirou bastante nos mitos e no folclore do continente africano para poder estar criando esse mundo de Leopardo Negro, Lobo Vermelho. Então é muito interessante você ler tudo isso, esse mundo de fantasia que o autor criou, esses detalhes que é muito rico. Você vai lendo, você vai imaginando as coisas. De fato é um cenário deslumbrante. No momento em que eu ouvi falar sobre Leopardo Negro, Lobo Vermelho, eu sabia que esse daqui não ia ser um livro fácil de ler, até porque são mais de 700 páginas. Então eu sabia que não ia ser um tipo de livro que eu ia ler em um dia ou menos. E eu sabia que também ia ser uma leitura densa, e de fato eu estava certa nesses aspectos. Foi um livro que eu fui lendo aos pouquinhos para poder tentar absorver tudo dessa história, entender todas as questões dessa história, porque aqui nós temos vários lugares, muitos personagens, muitos nomes diferentes. Então eu fui lendo no meu próprio tempo, absorvendo essa história e todo esse mundo que o Marlon James criou. Pra mim, o que mais me deixou encantada nessa leitura ao longo do livro, que realmente me fascinou, foi esse mundo de fantasia que o autor criou, que o Marlon James ele se inspirou muito nas lendas do continente africano, no folclore, para poder criar aqui o livro, os personagens, algumas situações. Então é muito legal você ler o livro, aí você pesquisa na internet, você vê as referências de como ele se inspirou. Em vários momentos eu li o livro, estava lendo o livro aqui, aparecia algum tipo de personagem, algum tipo de demônio, algum tipo de monstro, e eu pesquisar na internet. Então eu consegui ver essas referências que o autor tirou das lendas e do folclore africano, do continente africano. Foi muito rico.
Exemplo disso aqui é que bem no início do livro o pessoal fala sobre a árvore baobá, sobre a origem dela. E a origem dela, segundo aqui no livro, bate muito com a lenda que existe a respeito da árvore, que o pessoal conta como é que surgiu a árvore baobá. Então, pra mim, ver todas essas referências, toda essa inspiração que o autor pegou do continente africano pra poder estar escrevendo essa história, eu achei que tem uma carga de representatividade muito grande, além de ter... Foi um mundo de fantasia que eu achei muito complexo que ele criou, eu amei ver as referências e pra mim, de fato, esse foi o maior ponto positivo da história que me deixou encantada, fascinada, e é uma coisa bem diferente de tudo que eu já li, é um livro único. Por outro lado, um aspecto que eu acabei achando um pouco negativo é que em alguns momentos a escrita pode ser um pouco arrastada e um pouco confusa, mas eu acho que isso é decorrente da gente ter vários personagens, nomes de lugares bem diferentes, então às vezes você acaba ficando um pouco confuso nessa história. Eu tive um pouquinho de dificuldade nos primeiros capítulos do livro, que eu tive um pouco de dificuldade para poder me situar onde que eu estava, o que estava acontecendo, mas com o tempo eu consegui entender melhor a trama, o que estava acontecendo, e assim tornou minha leitura mais fácil. Mas eu admito que em alguns momentos eu tive que fazer uma leitura mais dinâmica porque estava um pouco confuso e eu não estava entendendo muitas coisas. Mas um recurso que me ajudou é que aqui bem no início do livro existe um mapinha, aqui existe um mapa que mostra todos os territórios, aí tem legendas, e aqui mostra em cada um dos lugares, em os personagens que você vai encontrar, quem são. Então isso me deu uma ajudinha pra eu não ficar tão perdida, mas eu reconheço que em alguns momentos eu achei a história assim um pouco confusa, ainda mais no início que eu tava tentando me situar sem entender o que é. E também a questão dos diálogos que às vezes me atrapalhou, que o autor às vezes só jogava os diálogos lá das conversas sem falar qual personagem está falando pra quem. Então eu ficava um pouco perdida em tentar adivinhar quem tá falando isso, pra quem que tá falando isso. Então nesse aspecto eu achei a narrativa um pouquinho confusa. Mas voltando a ressaltar os aspectos positivos desse livro, vamos falar dessa edição simplesmente maravilhosa que a Intrínseca fez. Sério, uma salva de palmas pra Intrínseca, porque a editora arrasou. Eu achei muito lindo esse terem mantido essa capa original, todas essas cores bem chamativas, o corte do livro também. O livro é totalmente chamativo e eu também gostei bastante do trabalho interno do livro, porque ele tem vários mapas, igual que eu mostrei pra vocês aqui bem no início do livro. Aqui nós temos um mapinha que mostra todas as regiões em que se passa essa história, com as legendas. Aí aqui também temos todos os personagens que aparecem em cada momento do livro. Isso ajuda também a entender. E o livro é dividido em várias partes, se não me engano são umas 5 ou 6 partes. E no início de cada parte você tem o quê? Novamente um mapinha mostrando os detalhes dessa região, a legenda aqui, tudo isso facilita para você poder entender. Eu achei que ficou um trabalho muito bonito esse que a Intrínseca fez. O livro é visualmente bonito, esse trabalho dos mapas também ficou excelente e também ajuda bastante na leitura, porque eu pessoalmente toda hora eu ia no mapa para poder ver a questão dos personagens, porque de fato são muitos personagens, nomes bem diferentes, então para não ficar tão confusa eu utilizava muito desses recursos visuais que a editora colocou aqui no livro. E ainda falando de um recurso muito bom, não recurso, mas eu gostei bastante, foi da tradução do livro. Vou pegar aqui. A tradução foi do André, eu vou colocar o sobrenome dele aqui, que eu não vou saber falar sobre o nome dele, mas eu gostei bastante dessa tradução dele, que tornou uma leitura muito fluida. Por mais que às vezes eu tivesse uma dificuldade de estar entendendo a narrativa do que estava acontecendo, mesmo assim eu continuava lendo, porque é uma tradução muito fluida, leve e gostosa de ler, prazerosa. Então tudo isso também foi um outro bônus positivo que eu senti aqui na leitura desse livrinho. No início eu achei que Leopardo Negro, Lobo Vermelho ia ser pra mim um livro 5 estrelas, mas deu que acabou não sendo, mas tá tudo bem, porque ainda assim foi uma leitura boa. Não foi um livro 5 estrelas, mas eu ainda reconheço os pontos positivos que essa história teve, principalmente essa criação de mundo que o Marlon James fez, que ficou deslumbrante. Sério, eu acho que pra mim esse é um livro de fantasia único, eu não consigo pensar em nada que seja igual a esse livro, que dê pra poder comparar esse livro. Que o que o Marlon James fez aqui nesse livro foi simplesmente fenomenal, foi o que me realmente conquistou nessa trama, nessa história. E é um livro de fantasia adulta que eu gostei demais, porém eu sei que não é todo mundo que vai gostar desse livro, que vai se dar certo com esse livro, porque é uma leitura muito densa, tem vários personagens, alguns nomes são complicados, às vezes você fica perdido na história, sem contar que é um livro que às vezes tem muita violência, tem uma escrita bem visceral, bem brutal, e às vezes pode acabar incomodando alguns leitores mais sensíveis. Mas foi um livro que eu acabei gostando, às vezes que é um pouquinho confusa, mas foi uma leitura que eu realmente gostei, principalmente em relação à construção de mundo. Pra mim foi um livro de fantasia realmente único, eu realmente não consigo pensar em nada que possa poder comparar com esse livro daqui, o que ele foi pra mim, e uma leitura dessa em si. Então se você tiver interesse em ler Leopardo Negro, Lobo Vermelho, o link de compras já está aqui no box de descrição. E comprando por esse link você ajuda a escritora Ruvinha sem gastar nada mais. E assim nós chegamos ao final do vídeo, pessoal. Então já aproveita para vocês poderem se
inscrever no canal, dar muito like no vídeo e ativar o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos toda semana aqui no canal. E aproveita também e compartilha esse vídeo com seus amigos e com suas amigas, ainda mais se eles gostam de uma fantasia mais adulta, se eles têm curiosidade de ler esse livro, porque é um livro que está dando o que falar, seja pela sua beleza ou por algumas opiniões que ele está dividindo, mas recomendei para seus amigos, ainda mais se eles têm vontade de ler esse livro, querem uma fantasia mais diferente, ou se eles se interessam também por uma fantasia mais adulta, porque para mim esse livro me tirou um pouco da minha zona de conforto, foi diferente de tudo que eu já li, e sério, essa construção de um mundo que o autor fez, de todas as referências, dessa inspiração que ele pegou, eu achei um material extremamente riquíssimo. E aproveita e me conta aqui nos comentários se você já leu Leopardo Negro, Lobo Vermelho, o que você achou dessa história, se você gostou muito ou nem tanto, ou se você tem vontade de ler esse livro, quais são suas expectativas. Me conta aqui nos comentários que eu adoro poder conversar com vocês, ter essa troca de ideias. Muito obrigada e até a próxima!